Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Aqui é o Hendrik, eu fui aprovado em Medicina na PUC do Paraná, que é a nona melhor universidade do Brasil. Fui aprovada em Medicina na PUC e na Mackenzie e agora estou estudando para passar na USP. Bom, eu fiquei um tempo sumido porque foi o tempo de férias, né? Eu creio que todo mundo aqui também não estava estudando, então se eu estivesse postando vídeo também vocês não iam assistir, tá tudo certo. E também que eu tô postando vídeo, como eu disse, o objetivo dos vídeos é eu passar os maiores ensinamentos, assim, as coisas mais importantes que eu vi no dia para estudar, coisas que eu não sabia, assim, coisas que eu precisava fixar na minha cabeça também. E daí que você ensinando é um dos melhores métodos de aprendizado. Então eu ensinando vocês, eu dou a oportunidade de vocês entenderem o que é as coisas principais, as coisas, os detalhes, assim, as coisas que fazem a diferença mesmo para sua aprovação e também para eu fixar o conteúdo e nunca mais errar aquelas questões, beleza? Então, eu passei um tempo de férias aí, agora eu voltei a gravar agora, porque foi essa semana que eu voltei a pegar pesado mesmo no estudo, voltar aí do ritmo, não no mesmo ritmo que eu tava no final do ano passado, estudando 12, 14 horas por dia, porque a gente ficou parado e tem que ir aos poucos voltando. Mas, se Deus quiser, semana que vem eu já tô no pique de novo e vamos lá. Então, depois também eu quero contar para vocês aí, eu vou fazer uma reflexão, uma autoanálise do que foi o meu ano 2025, que tá ali na parede até inclusive o calendário e tudo mais, as coisas. E também ver os acertos que eu considerei que eu tive, os erros, coisas que eu tenho que melhorar e não fazer, não repetir esse ano, os meus resultados também de vestibular, de Enem, das provas de vestibular que eu fiz e das listas de espera também que eu tô, que quem sabe vai dar certo, está nas mãos de Deus, né? Vai sair amanhã a convocação do Enem para isso. Amanhã, não sei se eu vou postar amanhã esse vídeo, vai sair quarta-feira. Quarta-feira vai sair. Então, mas isso é para outro vídeo. Nesse vídeo aí já quero discutir umas coisas aí, tem essa lista aqui que eu sempre faço, das coisas que eu vi no dia. Essa lista, no caso, é algumas coisas de ontem e de hoje que eu vi. E como sempre, eu não dei uma olhada na lista, vou pegar aqui agora pra gente começar e já ir revisando as coisas, beleza? Então, tem que seja isso, sem mais delongas, vamos começar aí. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Mas como eu disse, né, eu prefiro investir na qualidade da explicação do que na velocidade. Então, pode ser que demore um pouco mais, mas eu vou conseguir explicar ao máximo, assim, não vou deixar nada do assunto que eu sei para fora. Então, para até ser mais compreensível, para caso mais tarde eu esqueça, eu possa voltar aqui no vídeo e ver a explicação e realmente, assim, ter o vislumbre, assim, do que era. Beleza? Tá, primeiro quesito aqui, vamos lá. É biologia. Esse daqui é bem específico. Mas, vamos lá, né? Essa daqui é uma verminose dos plateumintos. Plateumintos só causam duas verminoses, 3 no caso, né? Há 2 agentes etiológicos, 2 espécies, dá para dizer assim, 3 no caso, mas vamos lá. Tem a esquistossomose, que é a pergunta aqui da questão, e tem mais a cisticercose e a teníase. A teníase pode ser causada pela Taenia saginata, que é da vaca, ou a Taenia solium, que é do porco. E a Taenia solium também causa a cisticercose. Por isso eu digo 2 espécies, assim, tecnicamente são 3, mas são 2 grupos ali, 2 gêneros, dá para dizer assim, que é o dos Taenias e é a dos esquistossomos, né? Esquistossomos. Então, que o nome do nome da espécie é Esquistossoma mansoni. E eu quero saber, né, quais são os nomes das 4 fases dos esquistossomos, né, dos esquistossomos. Porque, vamos lá, vamos pegar. O esquistossomo, ele é uma doença que é uma verminose causada pelo plateuminto Esquistossoma mansoni. Ela é transmitida em um ciclo de vida que envolve lagoas de água doce, quando eles ficam alojados ali perto do fígado, e os seus ovos, quando a fêmea libera os ovos ali, eles ficam num estilo casal, assim, um fica dentro do outro. O macho fica dentro da fêmea. A fêmea é maior e o macho fica dentro da fêmea. Os dois ficam juntos ali perto do fígado, próximos ao fígado. Daí eles liberam os ovos saem pelo sistema
ou sistema digestório, ou pelo sistema ali, pela urina. Daí os ovos saem, e daí os ovos, essa é a primeira fase, ovos. Os ovos na lagoa de água doce, eles eclodem, e daí dos ovos se desenvolvem ali, os esquistossomas se desenvolvem para uma fase chamada... como é que é mesmo o nome daquele negócio? Pera aí. Miracídios. Impressionante. Eu não sabia de cor essas paradas. Foi só ligar a câmera que sumiu. Enfim, daí vai para a fase de miracídio, que é com cílios, assim. Ele vai se deslocando, daí ele vai até um caramujo, que o nome da espécie dele é Bionfalaria. Daí ele se reproduz no caramujo, e daí ele sai do caramujo. O caramujo excreta ele pelo sistema digestório, e ele daí tá numa forma, esse daí faz duas formas, né? Primeiro ovo, depois miracídio, depois cercária, que é uns negocinho pontiagudinho assim, que daí eles vão entrar no pé de quem estiver na lagoa ali, no pé, na pele assim, de quem estiver ali, e daí ele infiltra, vai pro sistema sanguíneo, daí ele se desenvolve em esquistossômulos, é a quarta fase, e daí ele se aloja ali perto do fígado, daí causa um aumento hepático, causa esse aumento, daí causa deficiência também na absorção de nutrientes do corpo, causa anemia, causa um aumento aqui no volume da região também, fica uma desgraça lá. Mas isso daqui é além, né? O que a pergunta é esse nome desses 4 negócios aí, que então, ovos, as 4 fases, né, de desenvolvimento. Ovos, miracídios, ovos eclodem, viram miracídios, daí vão para o Bionfalaria, saem como cercárias, e daí quando infiltram no corpo humano, viram esquistossômulos. Beleza? Então, são essas as 4 fases aí de desenvolvimento dos esquistossomas. Agora, língua portuguesa. Adjunto adnominal versus complemento nominal. Tá, vamos lá. Adjunto adnominal, a própria palavra adjunto, ad quer dizer junto, então é junto, junto, junto do nome, ou seja, é uma coisa que fica junto do nome, pode ser um adjetivo, pode ser qualquer outra coisa, assim, essa luz bonita brilhou na minha mesa, bonita é adjunto adnominal do substantivo luz, beleza? Sempre fica bem juntinho o adjunto adnominal. E o complemento nominal, ele é algo que é obrigatório para o substantivo fazer sentido. O adjunto adnominal não. O adjunto adnominal pode ser: esse carro de marca é veloz. Esse carro, beleza, eu estou especificando que é de marca. Esse carro da Hyundai, por exemplo. Da Hyundai é adjunto adnominal do carro. É algo que eu só estou especificando aqui, eu estou dando uma informação a mais, não é necessário para a semântica da frase. Mas o complemento nominal, a gente vai ver que ele só acontece complementando substantivos abstratos. Mas não é porque é um substantivo abstrato que necessariamente é um complemento nominal. Vamos lá, vamos com calma nesse assunto aí, porque é algo bem embaçadinho, assim, mas quando você pega a visão, fica tranquilo. Por isso que eu estou explicando aqui também. Complemento nominal, ele é sempre intermediado por uma preposição. Então, é o nome, o substantivo abstrato, né? Vamos ser mais específico, mais sintático, né? Substantivo abstrato pode ser o amor, o medo, matemática, dependendo, assim, pode ser abstrato. Coragem, qualquer outra coisa assim que seja abstrata, assim, você não consegue pegar, assim, sabe, substantivo abstrato, assim, você não materializa, assim, imagina um amor, não tem, sabe? E beleza, vamos dar um exemplo aqui de complemento nominal, daí ele dá uma informação também sobre o complemento nominal, só que aí que vem o pulo do gato que a gente vai analisar agora pelos exemplos. Por exemplo, amor à mãe. A mãe é o complemento nominal do amor. Está complementando ali o substantivo amor. Se fosse só amor, assim, não teria uma lógica a frase, não teria um sentido. Mas amor à mãe. E esse a mãe
tem que tomar cuidado, porque se fosse amor de mãe, não seria complemento nominal. Mesmo que esteja um substantivo abstrato e tem uma preposição, não seria um complemento nominal, porque o adjunto adnominal, ele caracteriza, dá uma classificação ali para o substantivo, e o substantivo, ele é meio que o paciente da ação. O adjunto adnominal é meio que o agente da ideia, tipo, o amor de mãe. A mãe é que está dando o amor, entendeu? Por isso é adjunto adnominal. É uma das principais diferenças, tem que focar nisso. O amor à mãe é o complemento que ele tá meio que sofrendo a ideia, assim. O amor é direcionado a ela. Por exemplo, mais um exemplo. Matemática do poliedro. Do poliedro é uma classificação da matemática, que só tá dando uma característica a mais. É tipo um adjetivo da matemática, sabe? A matemática do poliedro. O anel de ouro. O anel de ouro, assim, não é um complemento nominal. Beleza que o anel também é um substantivo concreto, então não teria como ser complemento nominal. Mas matemática pode ser abstrato. Se fosse matemática ao poliedro seria o complemento nominal. Mas aí também tem um detalhe que poderia ser, se tivesse um verbo antes, poderia ser também o objeto. Mas enfim, não vamos entrar nesse requisito, mas a principal diferença então entre complemento nominal e adjunto de nominal é que complemento nominal só acontece com substantivos abstratos, é intermediado por verbo, e o complemento nominal, ele é o paciente, é quem sofre a ideia da conjugação nominal ali. Me fiz claro? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui para explicar para vocês. Peraí, dá um outro exemplo clássico de complemento nominal. Pega essa frase. Tenho receio de errar. Eu tenho o quê? Eu tenho receio. Receio é o substantivo. Eu sou o sujeito elíptico, né? Sujeito elíptico, que ele está fora da frase. Tenho receio de errar. Tenho o verbo, receio, o substantivo. E o substantivo receio, né? Esse daí se for, como é que é o nome? Não é a sintaxe, não é sintaxe, é a morfologia. Morfologia é um substantivo. A forma, né? A forma, a caixinha, substantivo. Morfologia é substantivo, mas se for sintaticamente, tenho receio. Receio seria o objeto da ação, mas beleza. Substantivo, abstrato, receio. Receio do quê? Esse receio ele não pode ficar sozinho na frase, porque ele não teria sentido sozinho. Tenho receio. Receio do quê? Daí eu tenho receio, sei lá, de errar. De errar. De errar é o complemento nominal do substantivo abstrato, receio. Entenderam? De receio, o receio de errar. Errar é meio que o paciente. Eu tenho receio daquilo. É o paciente da ação. Por isso é um complemento nominal e não um adjunto adnominal. Então, são essas as principais diferenças do adjunto adnominal para complemento nominal. Vamos lá. Agora, a terceira coisa é o que são anidridos. Anidridos são óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Óxidos ácidos são óxidos que, quando dissolvidos em água, eles têm caráter ácido, como, por exemplo, CO2, CO, que é dióxido de carbono, monóxido de carbono, dentre outros, né? E tem uma diferença também que anidridos, se for anidridos orgânicos, eles têm um modelo bem específico de como eles são espacialmente. É dupla O, imaginem comigo aqui, oxigênio, vamos lá, C, carbono, dupla O aqui em cima, daí uma ligação simples oxigênio, outra ligação simples oxigênio e mais um carbono aqui em cima, aqui embaixo no caso, e mais uma dupla O. Esse é o grupo funcional dos anidridos orgânicos. Daí para cá é radical e radical, que daí pode variar bem o número de carbonos ali para trás. Mas esse é o grupo funcional dos anidridos. C dupla O, simples O, C dupla O. Fica essa ligação aqui.
Daí os dois radicais aqui para trás, os dois radicais aqui para trás. Então, são isso anidridos. Anidridos é esse grupo funcional aí dentre os milhares, entre os muitos que tem na química orgânica. Então, esses são anidridos. Beleza? Foi o nosso terceiro, agora estamos no quarto ponto. Oxidação enérgica e oxidação branda e ozonólise. Tá, vamos lá. Oxidação enérgica. Oxidação enérgica é quando um grupamento alquil, ou seja, um alceno, né, que está com dupla, tem que ter ligação pi para acontecer a oxidação. Vamos começar pela branda. Pela branda você tem que ter uma dupla ligação. Um alceno, por exemplo, o buteno. 2,3-buteno. Simplesmente 2,3-buteno. Imagina aqui os carbonos, uma dupla entre eles e mais 2 carbonos do lado. Aqui na dupla entre eles, para ocorrer a oxidação branda, as condições da oxidação branda é temperatura não tão elevada, não precisa elevar tanto a temperatura quanto uma oxidação enérgica, e é para ser em meio básico, com permanganato de potássio dissolvido. Permanganato de potássio é essencial para você fazer a oxidação. Permanganato de potássio é com aquela fórmula K, potássio, Mn, manganês, O4. As condições para oxidação branda, então, é KMnO4 a frio, ou seja, não é tão frio assim, mas tem que ser numa temperatura, não precisa elevar tanto quanto uma oxidação enérgica. E é isso aí. E o permanganato de potássio tem que estar dissolvido ali e em meio básico. Básico ou neutro. Básico ou neutro serve. E aí o que acontece? Os oxigênios, eles vão atacar o seu composto, o seu alceno, e a ligação π vai se quebrar. A ligação π vai quebrar e vai dar lugar pro oxigênio. Daí o oxigênio ele vai ficar ali na molécula. Essa é a oxidação branda. E que, como resultado da oxidação branda, vai formar um diol vicinal. Um diol porque são 2 grupamentos de hidroxila, 2 álcools, um diol vicinal, porque são em carbonos vizinhos. Beleza? O produto dessa oxidação branda sempre é diol vicinal. Beleza, branda foi. Agora enérgica. Enérgica é tipo uma oxidação branda, só que mais potente. Mais potente porque ele não quebra só ligações π, ele quebra ligações sigma também. Então ele vai quebrar o composto mesmo. Ele pega lá o composto, vamos dizer esse mesmo composto aí, o 2,3-buteno. 2,3-buteno. Esse composto aí, o oxigênio vai atacar, vai quebrar a dupla ligação, vai fazer os grupos oxigênio e vai continuar atacando oxigênio, velho. Vai continuar atacando oxigênio. E daí disso vai formar o quê? Vai formar ou cetona, dependendo do composto. Se tivesse um carbono aqui ligado no outro carbono que está a dupla, não um hidrogênio, tá aqui os 2 carbonos. E se tivesse um outro carbono aqui ligado nesse lado aqui ou no outro, ia quebrar a dupla ligação, ia colocar o oxigênio ali na dupla e ia formar uma cetona. É isso que pode acontecer, porque quebra as 2 ligações, ou pode oxidar ao máximo, que daí vai formar isso, vai formar daí aldeído, daí vai formar ácido carboxílico. E se continuar oxidando, o produto máximo da oxidação é o dióxido de carbono, vai formar CO2. Então, esse é o produto da oxidação enérgica. As condições para oxidação enérgica é permanganato de potássio do mesmo jeito, tem que estar, daí não precisa estar diluído, mas não pode estar diluído, na verdade, tem que estar em maior concentração, tem que ser alta concentração de permanganato de potássio, alta temperatura, vai ter o delta ali, aquele triângulozinho na flecha da reação indicando aumento de temperatura, e também tem que ser em meio ácido, normalmente é utilizado ácido sulfúrico, beleza?
Essa é a oxidação enérgica. Produtos, então, cetona e ácido carboxílico. Beleza? Agora, ozonólise. Ozonólise, qual que é a reação, qual que é a condição da ozonólise? Você taca ozônio, pronto. Taca ozônio ali e vai estar isso na flechinha, O3. O que acontece? Tem que estar uma dupla ligação ali também. E daí o que vai acontecer? Vamos pegar esse mesmo composto aí, esse composto está sofrendo, 2,3-buteno. Você vai pegar ali, cara, é bem legal de você desenhar isso. Imagine comigo, eu não vou desenhar. Imagine comigo, tá aqui, a dupla ligação. Pá, quebrou a dupla ligação. O ozônio tá se enfiando. Daí vai colocar um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui embaixo. Eles vão se ligar aqui no carbono e um aqui em cima, um aqui no meio. Vai ficar esses três. Esse daqui é o intermediário da reação. Aí vai vir água. Precisa ter água. Não me pergunte de onde que vem a água, ninguém explica. Só tem, vai ter água lá. Vai ter água. E a água vai fazer uma hidrólise, que daí por isso de uma ozonólise, você taca ozônio, depois vem a água, e um desses oxigênios, ele vai sair e ele vai formar o peróxido de hidrogênio, H2O2. E nisso vai acontecer que daí o composto ali vai estar com uma dupla ligação ali para fora. Essa ligação aqui, saiu um dos oxigênios, ficou os dois aqui embaixo. Essas ligações aqui que ficaram pendentes, elas vão fechar ali com os dois oxigênios e vai ficar dupla O aqui. E assim vai acabar. Daí vai formar esses compostos assim. Por isso, o produto de uma ozonólise sempre é ou cetona, também se tiver um carbono ligado aqui vai ser cetona, ou daí vai ser um aldeído ou cetona. Esses são os produtos de uma ozonólise. Não forma ácido carboxílico porque não é oxidação, é ozonólise. É só apenas um ozônio que está atacando ali. Então não vai ficar atacando oxigênio assim até não caber mais, igual a oxidação enérgica. Então nunca forma ácido carboxílico, forma aldeído. Beleza? Então essas foram as 3 reações de oxidação que dá para se formar na química orgânica, né? Beleza, agora estamos indo para o nosso 5º ponto. Química orgânica também. Eu quero saber... bioquímica, na verdade. Bioquímica. Sabão. O que é um sabão? E o que é uma reação de saponificação, que não é para fazer sapo, é para fazer sabão. O professor dizia isso lá no positivo. E como é que faz, né? Quais são os reagentes da reação, quais são os produtos. Ó, estamos quase acabando. Beleza, vamos lá. Sabão. O que é um sabão? Vamos começar assim. Sabão é um tensoativo. Vamos começar primeiro sobre o que é, né? Quimicamente, assim. A forma química. Sabão é um sal, na química, é um sal de ácidos graxos. Ou seja, ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa. Cadeia longa, de acordo com o Enem, com o exercício que eles fizeram, cadeia longa foi considerado a partir de 12 carbonos. 12 carbonos, então, em uma dupla O e OH, que é o grupo aqui do carboxílico, né? A carboxila, né? Carboxila aqui é a característica de um ácido graxo. É um ácido carboxílico de cadeia longa. Beleza. Aí, esse ácido carboxílico de cadeia longa, ele vai reagir com uma base forte. Ou seja, ou é soda cáustica, né? Que é o hidróxido de sódio, NaOH, ou o hidróxido de potássio, que é o KOH. Essas duas bases são as principais que acontecem, sempre são com essas que acontecem a reação de saponificação. E você pega então esse ácido graxo e reage com a base, ácido mais base, sal sal e água no caso, né? Sal e água que vai sair aqui. O sal, ele vai pegar aqui a parte
negativa, né, o ânion do ácido, e vai pegar o cátion da base. O cátion da base, NaOH, o cátion é o sódio mais. E o ânion é todo esse grupamento aqui do dupla O, C, O, só o hidrogênio aqui da hidroxila, da carboxila, é o positivo. Então, ele ioniza aqui, e daí, beleza, faz a reação ali, mas todos vocês sabem, a reação ali acontece, e daí no produto forma esse sal de ácido graxo com o sódio e água. E esses são os produtos de uma reação de saponificação. Calma que ainda, isso aqui é o mais básico, mas calma que tem muito mais coisa que envolve isso. E esse sabão aqui, que tem, ele normalmente é representado por o quê? É uma bolinha aqui e um risco. Uma bolinha aqui e um risco meio torto, assim. Porque a bolinha é a parte polar, que é esse grupamento aqui, C dupla O, O e o sódio. Essa daqui é a parte polar, é a parte que dá pra gente chamar também de hidrofílica ou de lipofóbica. E aqui é a parte apolar, que também dá pra gente chamar de hidrofóbica ou de lipofílica, que é a cadeia carbônica aqui, só carbonos e hidrogênios. E o que acontece? O que é o especial do sabão? O sabão, por ter essa parte polar, essa cabeça polar aqui, essa bolinha polar, e essa cadeia aqui longa, que é apolar, ele é anfifílico, ou também dá para chamar de anfipático. Tem esses dois comportamentos, é hidrofílico e hidrofóbico, é lipofílico e lipofóbico. Por isso ele interage com água, coisas polares, por exemplo, quando você está lavando a roupa ali, e com a gordura que está na tua roupa que você quer tirar. E daí aí que tá a mágica do sabão. Aí tá a mágica do funcionamento do sabão. Mas vamos por partes, né? Então, o que é esse sabão? É essa parte aqui, eu já expliquei a estrutura do sabão. E ele é um tensoativo, um surfactante. Sempre que tiver essas palavras aí, ou tá lidando com detergente, ou tá lidando com sabão. Hoje a gente vai falar de sabão. Por que surfactante? Surfactante vem da palavra, vem do inglês, né? Surface acting, ou seja, ele age na superfície. Ele pega e diminui a tensão superficial de um líquido, de uma superfície, de alguma coisa. Ele diminui a tensão superficial. Por exemplo, na água, quando você derruba o sabão na água ali, ele diminui a tensão superficial. Vamos lá, imagine comigo. Tem as moléculas de água ali na superfície que estão formando aquela película ali que dá para você colocar um barco, colocar alguma coisa, colocar um papelzinho assim que ele vai ficar, um plásticozinho, alguma coisa que ele vai ficar flutuando naquela películazinha ali. Essa é a tensão superficial da água. As moléculas estão coesas entre elas. Tem uma molécula de água aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Elas têm essa ligação, essa coesão entre elas que daí vai formando essa tensão superficial. O sabão, ele é um surfactante, ele age na superfície, surface acting, e é um tensoativo. Por quê? Ele é ativo na superfície, ele diminui a tensão superficial da superfície, por isso é tensoativo. Daí tá aqui as duas moléculas de água aqui, as duas, imagine um monte na superfície da água. Ele age com as suas moléculas aqui, a parte polar fica entre as moléculas de água, e assim pensa, tá a molécula de água aqui, vai colocando no meio, vai se enfiando no meio, vai se enfiando no meio, vai se enfiando no meio, e assim ele acaba diminuindo essa tensão, que eles estão juntinhos aqui, daí ele fica se enfiando no meio aqui, vai quebrando a tensão e se repulsiona essas moléculas aqui. E assim diminui a tensão superficial, que está aqui tudo juntinho. Agora, por exemplo, se tiver um bicho aqui, um animal assim aqui em cima, o bicho vai cair. O bicho vai cair porque a tensão superficial ela se diminuiu. Isso daí é muito errado, né? Essas coisas que às vezes acontecem em descarte inapropriado na natureza e acaba prejudicando não só isso, mas também a qualidade da água, oxigênio sendo dissolvido, essas coisas. E, dentre essas, que é a diminuição da tensão superficial, que daí não fica mais aquela tensão que dá para você boiar nela tranquilinho. Agora a tensão é menor, então você vai ter tendência a cair.
Por que acontece essa tensão? Porque a gravidade fica empurrando para baixo as moléculas e para elas não caírem, elas ficam juntinhas. Mas quando o sabão, que é esse tensoativo, ele vem ali, ele diminui a tensão superficial, então fica mais fácil das coisas caírem ali. Beleza. Tá, esse é o sabão. Por isso esse termo surfactante, surface acting, tensoativo, todas essas paradas aí, essas nomenclaturas de sabão, de detergente, que a gente nunca entende, assim, eu não entendi até um tempo, mas depois que eu parei para estudar, pô, faz muito sentido, assim, surface acting. Tá, agora eu tenho que falar mais da saponificação, né? Eu já falei quais são os reagentes de uma reação de saponificação básica, né? Só que assim, o sabão, como é que forma o sabão? O sabão, uma matéria-prima do sabão é a gordura. Isso vocês até veem naquele filme lá, no Clube da Luta, o cara que ele produzia sabão e tal, mas daí acabou que um dos subprodutos, né, do sabão era a glicerina, que é uma matéria-prima para fazer bomba e tal. Ai, nossa, caraca! E agora a gente vai estudar na química como é que isso aqui funciona. Por que precisa das gorduras? As gorduras, elas são formadas por ácidos graxos. E esses ácidos graxos, quando eles se combinam, ácido carboxílico mais a reação de esterificação, velho. Esterificação, ácido carboxílico mais aquele negócio lá, que daí vai formar éster e água. Ácido carboxílico mais ácido. Pera aí. Se eu pensasse mais um pouquinho, eu lembrava. Mas é ácido carboxílico mais álcool. Essa reação tem que tatuar na testa. Não dá para esquecer essa reação. Ácido carboxílico. Até tá o próximo ponto aqui. Esterificação. Já vou matar tudo aqui. Já vou matar esses 2 pontos e acaba o vídeo daí. Ácido carboxílico mais álcool igual, daí forma, essa é uma reação reversível, inclusive, tá? A gente vai ver isso daí mais tarde também agora na minha explicação. Ácido carboxílico mais álcool é igual a éster mais água. Essa é a famosa reação de esterificação. E, beleza. O que isso daí tem a ver com o sabão? Ácido carboxílico de cadeia longa, a gente viu que é ácido graxo. E ácido graxo é o principal componente, é o componente básico, né? São os monômeros da gordura, dos óleos, dos lipídios. As coisas básicas, né? Os monômeros das gorduras, dos lipídios e tal, é ácido graxo. E esse ácido graxo, quando ele se combina com álcool, que é o glicerol, especificamente para saponificação, é o glicerol. Glicerol, ele é um triol, dá para chamar assim, é um triol, porque são 3 hidroxilas que tem ligadas, um triol vicinal. Assim como aquele lá que a gente viu, é um produto da reação de oxidação branda, é um diol vicinal. O glicerol aqui, essa molécula que a gente está vendo aqui, ele vai reagir com o ácido graxo, é o glicerol ou glicerina também, que é um dos produtos aí para a formação de bombas de TNT, essas coisas. A glicerina, a estrutura dela é o seguinte, são 3 carbonos ligados entre si e 3 hidroxilas. COH-H2 desce CH-OH desce COH-H2. Essa é a glicerina. Então, e ela é um álcool. É um triol, dá para falar assim, triol vicinal. Dá para ser chique, dá para falar triol vicinal. Então, você reage ácido graxo mais um triol vicinal, 3 ácidos graxos, né? Mais um triol vicinal, que é a glicerina. E na outro lado, vai formar o éster e vai formar água. Você vai pegar e nessa reação, que é um ácido graxo aí de cadeia longa, e 3 ácidos graxos de cadeia longa, mais um glicerol, vai formar o triglicerídeo. Triglicerídeo, que é a forma que está a gordura no nosso corpo.
Forma a maior parte das gorduras, assim, o monômero é o triglicerídeo. E, vamos lá. E esse triglicerídeo, ele é muito importante porque é a forma que está na nossa gordura. Então é por isso que você precisa tirar a gordura. Por isso que lá no filme do Clube da Luta o cara pegava lá a gordura daqueles centros lá de fazer bariátrica, essas coisas. Daí pegava a gordura e tal. E daí o que se faz daí atualmente assim? Por exemplo, se você fosse pegar e fosse na casa da tua avó, assim, tua avó vai fazer sabão. A tua avó vai pegar aquela gordura assim que sobrou da batata frita, que sobrou do óleo da frigideira, vai tacar lá numa panelona assim, vai esquentar, aí vai tacar soda cáustica, vai tacar a base e vai misturando em temperatura ali, haja braço para misturar, mistura e assim vai formando o sabão. E daí quando você deixa ele resfriar e você coloca ali, vai formando o sabão em barra. É assim que a tua avó faz. Então, quando você pega aí essas gorduras, atualmente, o que acontece? As indústrias aí que formam o sabão, elas não vão usar o triglicerídeo em si. Eles primeiro vão hidrolisar esse triglicerídeo que tá a forma pura assim na gordura, tá a forma pura ali da gordura, o triglicerídeo. Vão hidrolisar o triglicerídeo e eles vão dividir, vão fazer essa reação de esterificação reversa. Que a reação de esterificação reversa, o nome é hidrólise. Você pega ali, você taca a água, é isso daí que eles vão fazer reversamente, eles vão tacar água no triglicerídeo e ele vai quebrar as ligações ali que se formaram e disso vai sair um álcool e vai sair um ácido carboxílico. O álcool que vai sair é o glicerol ou glicerina, que é um dos produtos aí para você formar bombas de TNT, como eu falei, e o grande ácido graxo, que daí você vai botar para reagir com uma base e vai formar sabão. Então é isso que tem a ver essa reação de esterificação. Por isso que quando o cara lá do Clube da Luta, lá o Brad Pitt, fazia sabão, sobrava triglicerina, e daí ele fazia as reações até virar triglicerina, que daí é o negócio que explode, né? Mas sobrava glicerina, que era matéria-prima para você fazer bomba. Então, muito legal isso, quando você entende a química das paradas, assim. Quando eu entendi isso, eu lembrei na hora, assim, do Clube da Luta. E, então é isso, cara. É isso que tem aí para vocês. É isso. Então, é isso que tem a ver aí, o que é o sabão, esses surfactantes aí, com a reação aí de esterificação, de saponificação. Quando você pega o conceito, assim, é bem simples. E para terminar, então, para terminar esse assunto aí, que é a ação, já terminei aqui a lista já está feita aqui, esses 6 pontos aqui estão feitos. Mas só para terminar esse conceito aí de sabão e surfactante que tem seu ativo, falar como é que eles agem. Beleza. Quando você está lavando a louça ali, você pega o detergente, depois a gente vai ver qual que é a diferença entre sabão e detergente. Eu preciso estudar isso daí mais a fundo, só um pouquinho, para não passar nenhuma informação errada, né? Para não lembrar errado. Mas, detergente que eu sei... Não vou falar nada porque vai que tem uma exceção. Enfim, a vontade de falar é grande, mas vamos lá. Quando você vai lavar ali a tua louça, assim, vamos dizer com sabão, então. Você vai lavar com sabão, pegar o sabão em barra lá, vai esfregar a buchinha no sabão e você vai pegar aquele prato, assim, que você comeu aquela costelona, assim, daí sobrou gordura, assim, que você... Por que não sai com a água só? Porque a água é polar. A água polar, ela vai passar por aquela gordura e não vai fazer nem cócega. A gordura ali que é apolar, ela é hidrofóbica, ela não vai se dissolver, não vai reagir ali com a água, não vai se dissolver, ou se fizer vai ser muito, muito, muito pouco, vai ficar anos ali e você não vai terminar de lavar aquele negócio. Você precisa ter o sabão, que o sabão, o que ele vai fazer? O sabão, pensa ali a gordura, tá aqui o teu prato, tá aqui uma gordura em cima do prato. Você vai despejar o sabão é como eu disse, tem as cabeças polares e o resto ali, o radical, né, a cadeia carbônica apolar. Essa cadeia carbônica, ela vai ir, tipo, espetando assim a gordura, vai se conectando assim, e com a cabeça polar, vai levando a gordura embora, vai levando a gordura embora, vai levando a gordura embora.
E assim que vai levando, esses monômeros, né, do sabão, eles vão se acumulando assim em volta da gordura, e a gordura vai ficando em volta, né, desses componentes aqui, dessas partículas de sabão, e vai formar um grupo chamado micelas. Essas micelas aqui na gordura, vai ser uma micela que a cadeia carbônica apolar vai estar conectada na gordura, e a água que vai estar em volta vai estar a cabeça polar. Mas digamos que fosse um solvente apolar. Se fosse um óleo, por exemplo, e você quisesse tirar alguma coisa polar, da mesma forma, você pode fazer essa micela invertida. A cabeça polar vai estar no que quer ser limpo, né? Vai estar ali no soluto, e a parte hidrofóbica, a parte apolar, vai estar em volta ali do solvente para ser levado. E assim são as micelas. São pequenas esferas aí em volta das partículas que esses surfactantes, esses tensoativos fazem, para assim você vai lavando, vai passando a água ali, e ele vai se conectando e vai levando a gordura embora. Isso daí, se você deixasse ali acontecendo, mas ainda mais, se você colocar ali numa máquina de lavar, se você fizer um estímulo mecânico ali, da buchinha ali esfregando, vai sair muito mais rápido. Muito mais ainda se você colocar uma água quente, que daí vai elevar assim, a velocidade da reação, vai tornar tudo mais fácil. Então, é por isso que você usa o sabão ou o detergente quando você vai lavar e tirar aquela coisa gordurosa, assim, não sai só com água. Por isso que você precisa desses surface actings, ou esses ativos que diminuem a tensão da superfície. Beleza? Então é isso, gente. Foi aí 40 minutos de explicação. Eu disse que ia ser mais longo, mas eu expliquei bem agora. Consegui dar aquele remember em tudo. Eu só fiquei assim, eu acho que eu fiquei um pouquinho devendo, que é um negócio que eu ainda tô fixando aí, no adjunta de nominal, a diferença entre adjunta de nominal com complemento nominal. Eu sinto que nisso faltou um pouco mais de aprofundamento, mas por isso eu já percebi que é algo que eu vou pegar exercício para revisar semana que vem, daqui a alguns dias eu vou pegar e vamos lá, vamos até focar, porque cai muito essas coisas. A FUVEST é pesada assim em gramática, a segunda fase é língua portuguesa ali na veia. Então, mas estamos estudando aí por isso. E eu vou falando também estratégias de estudo e tal no decorrer dos vídeos, como é que é a melhor estratégia para USP, pelo que eu tô vendo aí e tal. E, gente, quem tiver acompanhado até aqui, saiba que você ganhou muito conhecimento agora. E que Deus te abençoe, Deus abençoe a todos vocês, bons estudos, e continuem aí firmes, continuem dedicados, o ano tá começando, e vamos fazer bem esse ano aí, e saiba que o mundo precisa da habilidade que só você tem. Siga aí os seus sonhos, e com Deus à frente, não há limites para quem se coloca nas mãos de Deus, tá bom? Gente, Deus abençoe, até mais, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!